Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conexão e Transformação. Eu sou a Alessandra Lousa e hoje o bate-papo vai ser muito especial, um desdobramento da Vitrine do Conhecimento, realizado pelo Flamboyant Instituto. A convidada de hoje é filósofa, professora há 35 anos, autora de 10 livros e uma das palestrantes mais influentes do Brasil. Eu tenho o enorme prazer e honra de anunciar a nossa convidada que me deixou extremamente feliz por aceitar o nosso convite. Professora Lúcia Helena Galvão, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Alessandra. Para início da nossa conversa, qual é o propósito e sentido da vida, professora? Nossa, essa é uma pergunta de peso. É. Para a filosofia, o sentido da vida seria o crescimento. Nós viemos aqui para, através de todas as dificuldades da vida, de todas as adversidades, sairmos maiores do que entramos. Termos fator de soma para o mundo, para o outro, para nós mesmos, para não vivermos em vão. Então, necessariamente, nós deveríamos procurar as oportunidades para superarmos dificuldades e colocarmos a nossa consciência sempre num degrau superior. A ideia é que a gente use a vida como meio para que possamos chegar àquilo que nós chamamos de propósito humano ou ideal humano. É o máximo de virtudes, valores, sabedoria que você possa imaginar em um ser humano. Então, hoje nós imaginamos muitas vezes que o sentido da vida é conforto, fugimos das dificuldades, que o sentido da vida é prazer, então saímos correndo atrás apenas de coisas agradáveis, quando nem sempre são as agradáveis que mais nos fazem crescer. Ou seja, temos uma visão um pouco distorcida, que nós viemos aqui apenas para desfrutar das coisas, para desfrutar da vida, e não para aperfeiçoarmos a nós mesmos. E esse é o elemento fundamental que norteia a vida. Crescermos, sairmos daqui mais humanos do que éramos quando entramos. Maravilha. E quando a gente pensa nesse aspecto desse desenvolvimento, desse crescimento humano, desse tornar ser humano, como que a senhora percebe essa oportunidade da gente iniciar, para quem está começando, para quem está nessa busca de autoconhecimento, ou para quem ainda não teve esse despertar, para os jovens, para as crianças, porque a gente vê hoje, na contemporaneidade, uma mudança de valores. Então, como a gente pode incentivar e mobilizar esses jovens? Eu sei que eu conheço a Nova Acrópole, fui estudante, a senhora vem da Nova Acrópole. Quais seriam essas outras oportunidades para a gente poder estimular e incentivar? Olha, é muito comum que adolescentes já e jovens muito fortemente sofram de angústia existencial, de um vazio de não saber exatamente o que poderia preenchê-los. A busca pela felicidade, por exemplo, que ninguém sabe exatamente onde está, e todo esse vazio, toda essa angústia, que no fundo é falta de termos uma visão clara de onde queremos chegar com tudo isso. Uma vez que saibamos onde queremos chegar, nós podemos direcionar os nossos momentos para essa meta, para essa missão. Quem tem uma grande missão está sempre motivado. Você imagina, por exemplo, Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa e com crise existencial ou desmotivado. Quem faz uma grande obra está sempre motivado, sempre tem um uso adequado para o seu tempo, tem sempre essa iniciativa de querer crescer. E assim nós temos uma grande obra, que é a construção de nós mesmos. Quando descobrimos isso, que somos resultado do nosso esforço, que chegaremos ao ponto que nós lutarmos para chegar, que seremos uma conquista da nossa própria vontade, começamos a nos motivar. É como se houvesse alguma coisa dentro de nós, a nossa essência, a nossa identidade, aquilo que normalmente se chama de alma, querendo nascer, querendo mostrar o seu papel no mundo, querendo deixar as suas marcas no mundo. E quando nós estamos numa sociedade muito alienante, muito materialista, nós tentamos não ouvir as vozes dessa alma que quer florescer. É como se fosse uma mulher que está grávida, próxima da hora do parto e não quer deixar a criança nascer. Imagina você as dores de um processo como esse. Tá? É lógico que eu acredito fortemente que muitas das dores que nós sofremos na sociedade atual devem vir de algo parecido com isso. Algo dentro de nós que quer nascer, que daria para nós uma direção de vida válida, que daria para nós uma motivação, que daria para nós um melhor proveito do nosso tempo, da nossa vida. E a gente não deixa nascer.
porque estamos alienados com um monte de superficialidades. Então, quando a gente começa a mexer nesse aspecto que é muito forte no adolescente, no jovem, de fazer a diferença, de deixar um mundo melhor do que o que ele encontrou. De de- fazer questionamentos, de se provocar, Uhum. de não estar somente no automático, vivendo tudo aquilo que a sociedade está ditando, né? Com certeza, o questionamento é preciso que ele saiba que o questionamento tem como meta chegar a algum local que possa ser uma base para construir uma filosofia de vida. Porque senão o jovem tende a ser questionador de tudo. Isso se torna demolidor. E ele nunca para de questionar para começar a construir. O que eu gosto muito de puxar no jovem é o aspecto idealista. Todo jovem sonha um pouco com aquele homem que muda o mundo, que deixa um rastro na história, que deixa o mundo melhor do que aquele que ele encontrou. Todo jovem tem dentro de si essa necessidade, essa sede de idealismo, de uma pequena dose de heroísmo que nos cabe a cada um de nós. Então, Então, aproveitar esse momento, né, para isso, despertar e semear a semente, né? sim. Ele tem garra, ele tem vontade, ele tem sede de glória, eu poderia dizer assim. Um pouco de glória que todos nós merecemos. Alguma sugestão de um livro que impactou a vida da senhora e que poderia servir de referência? Bom, nós agora estamos na moda do estoicismo, né? O estoicismo é uma filosofia que felizmente está na moda, porque ela é muito útil para momentos Hum, de crise como esse nosso. Ela nasceu num momento de crise. Então eu considero o estoicismo um excelente início, porque é uma literatura fácil, uma literatura voltada para ser vivenciada. Então a filosofia estoica, tanto com Epíteto, Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto tem o manual do Epiteto filósofo. Nós temos o Marco Aurélio com as suas meditações, e meditações. temos uma série de livros de Sêneca, que ele foi um escritor muito prolífico, muita coisa que é simples, dá para entender muito bem, e que ajudaria a ser, digamos assim, uma introdução ao mundo da filosofia. Maravilha. E como que a gente pode, cada vez mais tornar acessível, a filosofia? Diariamente, através dos canais, eu vejo que teve todo esse movimento pós-pandemia, mas como instigar isso na sociedade? Bom, uma forma de instigar é através do exemplo. Se você vive motivado por uma vontade enorme de querer crescer, uma vontade enorme de aprendiz, de saber um pouco mais sobre o mistério da vida, sobre o mistério de si mesmo, e traça uma rota que leva na direção da descoberta desse mistério. Óbvio que você vai deixar um rastro que vai tender a ser seguido por muitos. Uma pessoa assim chama muita atenção dentro de uma sociedade muito comodista, né? E vive pelo conforto, pelo ponto de maior conforto e nunca pelo crescimento. Porque hoje o que a gente percebe nas redes sociais são influencers que às vezes não têm muitas inspirações de uma vida, eh, de uma boa conduta, de algo que realmente inspire. Então acho que existe essa demanda, né, por pessoas que realmente possam inspirar verdadeiramente essa busca de crescimento pessoal, de, aprimoramento, desenvolvimento. Realmente de buscar uma melhora, um crescimento e que isso possa inspirar e criar novas oportunidades para as pessoas serem melhores, mais humanas e levar isso adiante, né? Não ter só esse desejo egoísta, né? De voltar para si. Com certeza. E hoje isso é muito raro. Sede de coerência as pessoas têm. Porque os discursos são todos eles muito belos. Mas quem está vivendo esses discursos de fato? Quem está norteando a sua vida por essas coisas? Essa pessoa é fundamental. Essa é uma luz no final do túnel. E os jovens, os adolescentes principalmente, são muito sensíveis à incoerência. Quando alguém está falando de algo que ele não honra com a própria vida, quando ele não leva aquilo ali a sério, é meramente uma declaração de boas intenções, ele é muito insensível a esse tipo de perda de coerência e perde a confiabilidade. Ele vai ficando cada vez mais amargo e cada vez menos confiante na própria humanidade. É verdade. Professora Lucilena, nós estaremos logo mais com a doutora Ana Cláudia e vocês irão falar sobre propósito de vida e sentido da vida. E ela traz muito essa questão de como que a gente lida a partir dessa consciência de que iremos morrer,
qual que é o sentido dessa vida, né? E a senhora já traz essa abordagem de como viver uma vida voltada, né, para algo que realmente seja construtivo, que eleve e que se possa realmente inspirar. Como fazer essa correlação entre morte e vida? Marco Aurélio, que foi um grande filósofo estoico, imperador romano, ele dizia que nós deveríamos tomar a morte como conselheira, porque a morte nos dá um toque definitivo ao que estamos fazendo. Se eu fosse morrer amanhã, o que eu estaria fazendo agora, nesse momento? Eu estaria aqui, dando essa entrevista para você, falando sobre esses assuntos. Se me dá a tranquilidade de estar no lugar certo, na hora certa, bem, eu realmente estou fazendo o que me corresponde. Ou seja, sempre trazer a morte para perto de nós para ver se estamos realmente levando a vida a sério, se estamos aproveitando o nosso tempo, se estamos correndo atrás dos nossos ideais. Ela tira de nós essa ilusão de que temos tempo demais. Ela nos dá quase que uma sentença. Bom, e aí? Eu Tá estou acordado, chegando. né? Tá acordado. Eu estou chegando. Você está aproveitando bem o seu tempo? Você acredita que é possível fazer com que as pessoas mudem suas visões e passem a compreender melhor o propósito e o sentido da vida? Acredito. Mas acredito que essa mudança de visão parte, sobretudo, da própria pessoa. Se ela não tem um esgotamento, uma vontade de ir além, se ela ainda está envolvida na ilusão de que ter coisas, projetar a sua personalidade é o melhor que podemos fazer, não dá para forçá-la a sair daí. Existe uma passagem da filosofia grega que eu gosto muito, que se diz que, uma ocasião, perguntaram a Sócrates: Sócrates, você é tão bom filósofo, se eu pegar os 30 tiranos de Atenas e amarrar eles aqui, você der horas de aula de filosofia para eles, quando soltar, eles viram todos filósofos? Aí Sócrates teria dado uma grande risada e teria dito: olha, deixa eu te contar uma coisa. Minha mãe, Fenaretes, era parteira. E era uma excelente parteira. Só tem uma coisa que ela não seria capaz de fazer, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Então você imagina, os melhores professores de filosofia, os melhores incentivadores, não são capazes de fazer com que uma pessoa venha à luz se essa pessoa não estiver grávida de sentido de vida, grávida de buscar um porquê, grávida de entender um pouco mais o mistério da vida, o que ela está fazendo aqui, quem é ela. Se não há essa curiosidade vital, se não há essas perguntas, há que esperar o momento de cada um. Isso não pode ser forçado. Infelizmente, tempo que seria bem mais fácil. Forçaríamos todos a pensar e resolveríamos o problema. Mas cada um tem o seu tempo, o seu momento de esgotamento. Para aqueles que já estão inquietos, para aqueles que já estão grávidos... Tem o seu momento de ser fecundado também, né? Isso. Para aqueles que estão já grávidos, esses a gente pode ajudar no parto. Os outros há que esperar o momento de cada um. Professora, muito obrigada pela sua participação. Gostaria também que a senhora falasse um pouco sobre a Nova Acrópole. Vamos aproveitar esse momento para divulgar e cada vez mais incentivar a quem ainda não conhece a poder ter esse primeiro acesso, e para aqueles que já têm esse amor à filosofia, essa paixão por conhecer a si mesmo, por poder compartilhar, que a gente possa cada vez mais partilhar. Sim, Nova Acrópole é uma instituição internacional. Hoje estamos em cerca de 60 países. Só aqui no Brasil temos 110 sedes, e ela é simplesmente uma escola de filosofia à maneira clássica, ou seja, a maneira como se fazia no momento clássico, que era filosofia para a vida. Vai ver, por exemplo, numa época como a do estoicismo, todos os livros eram manuais do bem viver, coisas para você aplicar na sua família, coisas para você aplicar no seu trabalho, ou seja, era um manual para tornar a vida mais humana. Depois de um tempo, a filosofia se intelectualizou um pouco e as pessoas se assustaram um pouco com ela. Começaram a achar que ela era muito complicada, muito difícil e que não tinha lugar nas suas vidas. A ideia de Nova Acrópole é trazer novamente a filosofia para dentro da vida das pessoas, que através da reflexão filosófica você possa resolver os problemas da sua existência, aperfeiçoar-se em todos os papéis que você cumpre dentro da sua vida, dar o seu melhor, chegar mais perto de um ser humano pleno. Seria uma filosofia aplicada à realidade atual. Aplicada à vida. Né? Então, nós temos o curso de filosofia, que é o nosso produto fundamental, né? Que ele tem uma aula por semana. E é muito interessante. Para aqueles que querem conhecer um pouco mais profundamente a si próprios, é muito interessante. Eu sugiro que entrem no www.acropole.org.br
e vejam as nossas filiais no Brasil inteiro. Com certeza tem alguma perto de cada um, né? São muitas. E possa nos visitar, ter a curiosidade de assistir uma palestra, vir a uma abertura de turma, conhecer o que é essa filosofia e como ela pode ajudá-lo a viver melhor. Muito obrigada. Eu adorei nosso papo, professora. Quero mais uma vez agradecer sua presença aqui e é motivo de muito orgulho recebê-la aqui no Flamboyant. Você gostou de participar? Com certeza, claro. Muito obrigada. Em nome do Flamboyant Instituto e de toda a comunidade que atendemos, desejo muito sucesso a você e o nosso muito obrigado pelos grandes ensinamentos que tivemos nesse dia de hoje. Muito obrigada. E para você que está nos assistindo, acompanhe outros conteúdos exclusivos e deixe nos comentários o que mais gostou do nosso papo. Nos vemos na próxima. Até mais!